Olá, boa noite, Janete, Cláudio de Santos, seja bem-vinda, bem-vindos. Nós vamos continuar a live hoje, vamos terminar a pintura da rosa. Vamos aguardar mais um pouquinho e já vamos iniciar a nossa pintura final da rosa. Sexta-feira, boa noite, Aldir Solange, sejam bem-vindos. Hoje, sexta-feira, para quem não me conhece, eu sou Rosane, eu ajudo pessoas a ser 10 na pintura em tecido. Você praticando, fazendo as técnicas, você consegue ser 10 no tecido. Principalmente a dúvida que as pessoas têm com as rosas, quando você conseguir olhar para a rosa, só o risco, e saber como fazer as cores no interior dela, a cor mais clara, a cor mais escura, a sombra, a luz, você vai ver como fica fácil. A partir do momento que você conseguir ter esse olhar da diferença das cores, numa pintura, saber aonde que você coloca o escuro, saber aonde você coloca o claro, para dar essa realidade a uma rosa, aí você vai ver como não é tão difícil, não é um bicho de 7 cabeças pintar uma rosa mais fechada, um botão abrindo. Só você ver aonde você coloca a sombra e a luz. Oi, Paquitando. Sejam bem-vindas, Consa, Alexandre Martins, Louco por Arte, sejam todos bem-vindos. Nós vamos terminar hoje a pintura da rosa, que é uma rosa mais fechada, né? E vamos terminar. Começamos pelo miolo, semana, acho que foi hoje é sexta, na quarta, né? Então hoje nós vamos terminar ela. Fizemos a parte um pouquinho que se considera mais difícil, né? Que é o miolo, mas também não é assim tão difícil. Você pegar e praticar e entender aonde você coloca, que nem eu falei, as sombras e as luzes, não vai ter erro para você pintar uma rosa fechada, uma rosa aberta. Depois que você fizer uma rosa fechada, as rosas abertas fica fácil de você entender, bem fácil mesmo. Ingrid do Live 14, seja bem-vinda. Mônica, Luciano 85, 65 também, seja bem-vinda a essa live. Para quem não me conhece ainda, é Fenelon de Oliveira, também seja bem-vinda. Liliane Calheiras, Arte Tudo. Para quem não me conhece, então, para quem está entrando hoje, eu sou Rosane e eu ajudo pessoas a ser 10 na pintura em tecido. Então, agora eu vou virar a câmera para a gente dar continuidade a essa nossa pintura. Qualquer dúvida, vocês podem ir me chamando, ok? Vamos lá, então. Vamos ajeitar bem certinho aqui, só ficou a tela toda escura aí, mas vamos ajeitar aqui bem certinho agora. Vamos lá. A Fê comentou, obrigada, tem dificuldades para pintura de rosa. Ah, sim, Fê. Eu estava falando antes, a rosa, quando você entende ela, a hora que você tem que fazer a sombra, aonde você tem que colocar as sombras e a luz, qualquer rosa depois você vai conseguir fazer. Você vai ver, não é tão difícil. Se você começa a entender a rosa fechada, essas aqui que estão se abrindo, como um botão também, você faz qualquer rosa. Os cortes também, tem rosas abertas para fazer os cortes. Mas o importante é você saber aonde você coloca o fundo, né? Que ela fica bem escondidinha lá dentro, que é uma cor mais escura. E as sombras, é como se batesse uma luz.
Então, nas pontas sempre vai ser claro. Nas profundidades, aqui bem dentro, sempre você vai colocar um tom escuro. Você coloca isso na sua mente, você vai ver como não é difícil. Então, aqui eu já coloquei o escuro e agora para a ponta eu vou clareando, tá? Eu tô com um pincel pequeno, porque eu estou fazendo essa extremidade aqui. Então, eu já vou entrar com a minha cor, que é esse pink, mas já vou colocar o branco junto, em movimento circular, para ir misturando as cores e não dar divisão. Eu coloco o branco já porque eu quero que as pontas fiquem claras. Porque as pontas das rosas tem que ficar com a pontinha clara, é onde bate o sol, né? E aonde não chega o sol é o lugar aonde você vai entrar com o escuro. Você pode colocar uma intensidade maior, uma menor, mas é importante você colocar o escuro nessas profundidades, tá? Aí você não vai ter erro. E os cortes você deixa por último, porque que nem aqui eu já fui fazendo, tal, depois você só acentua um pouquinho mais. Então não tem, fica depois muito pro final, tá? Agora eu já dei uma mistura aqui, agora eu posso pegar um pincel um pouquinho maior para dar um pouquinho mais de força aqui nessas cores aqui, ó. Vai ficar bem suave essa mistura de cores. Vou pegar o branco, porque eu quero salientar mais aqui essa claridade na pontinha. Porque como eu faço o branco aqui, ó, aqui eu já vou escurecer um pouquinho, tá? Sempre a pétala sobre pétala tem que ser o claro e o escuro. Para ter essa divisão, para você perceber bem essa claridade. Aí você consegue fazer bem certinho. Eu tinha quando eu comecei a pintura, muito tempo atrás, o meu maior desafio era as paisagens e as rosas. Então, você tem que, pegando a técnica certa e você praticando, você vai ver que não é tão difícil. A hora que você der aquele clique, você consegue fazer qualquer uma, você vai ver. Umas demoram mais, outras menos, mas você vai conseguir fazer sim. Ó, então aqui eu já venho pra cá, que aqui já vai ser uma outra parte dessa pétala aqui. Aqui embaixo é uma parte de baixo, então eu vou colocar a minha cor aqui, o rosa, e já vou colocar também uma sombrinha, que eu escolhi o sépia, que é um tom, poderia ser o marrom também, e eu vou dar uma sujadinha no pincel, porque é uma parte que fica embaixo. Eu posso escurecer também um pouquinho mais, mas não convém eu colocar esse tom de escuro, porque esse tom de escuro aqui fica mais para dentro da rosa, sabe? Então, fica um pouquinho mais, eu peguei o preto agora aqui sem querer, mas não é o preto que eu quero aqui, então vou usar o rosa aqui para escurecer um pouquinho. Que essa pétala aqui, ela fica embaixo. Vou reforçar um pouquinho agora aqui. Essa parte aqui de cima. E quando você tiver muita dúvida também, você pode erguer ela, né? Quando você estiver pintando, para você ter uma noção maior aonde que você tem que escurecer, aonde que você tem que clarear, sabe? Ó, então aqui eu vou fazer uma sombra agora, porque digamos que a luz vem de lá e essa aqui tá por cima. Então essa partezinha aqui embaixo, ela requer uma sombra. Eu vou fazendo em movimento circular e vou intercalando com a minha cor que eu quero. Junto com esse sépia aqui para dar essa sombra aqui. E já vou entrando com o branco porque eu tô indo para as pontas.
Aqui tinha passado uma cor escura embaixo, onde eu já vou entrar agora com o branco aqui. Vou pegar um pouquinho mais do sépia, porque eu vou fazer mais ou menos uma sombra até aqui assim, ó. Que é mais ou menos aonde que poderia bater, ó, essa luz aí. E com o pincel, eu não preciso passar na água, porque ele tá um pouco já com a cor, então, quando chega perto das pontas, eu já entro com o pincel um pouco menor. E é assim, você tem que ter a paciência. As primeiras não ficam aquela coisa perfeita, mas logo você vai ir melhorando cada uma que você vai fazendo. Aqui, e os detalhezinhos pequenininhos que são importantes. Tirar bem o risco, né? Essa partezinha aqui é uma partezinha de baixo. Então, ela tem que ter essa outra cor aqui, para depois, quando você olhar de longe, você ver essa diferença. Aqui eu vou fazer um pouquinho mais de sombra. Mais ou menos aqui assim. Fê comentou, ver pintar é fácil, Hers. Verdade que tem que praticar. Isso mesmo, Fê. Tem que praticar. Tem que pôr a mão no pincel e ir pra cima. Aí você vai vendo aonde você vai ter que ir melhorando, né? E assim você vai aprendendo a fazer. E buscando, né? Aqui eu vou colocar um pouquinho de magenta também, para dar uma outra corzinha aqui. E a hora que você pegar uma rosa, você repara bem na profundidade dela para você ver como é que é. Como que é escurinho, bem lá dentro. Tudo isso vai te ajudar na hora de você pintar e lembrar, sabe? Aonde que você tem que escurecer, aonde que você não tem que. Porque a hora que você tá pintando, às vezes você não percebe. Mas depois você vai vendo aonde que você tem que escurecer, aonde que você não tem que, sabe? Ok, então aqui mais ou menos eu fiz. Essa aqui é a partezinha bem de baixo, que eu dei uma corzinha, porque a folha fica meio que dobrada, né? Então agora vamos partir para essa aqui, que ela tem uma outra partezinha aqui do lado. Que é como se uma folha tivesse um pouquinho dobrada. Vou ela tá um pouquinho mais clara nessa ponta aqui. Sempre na hora que você tirar o risco, procura tirar o máximo que você puder de todos os cortezinhos que ela mostra ali. Porque através disso você vai conseguindo fazer bem certinho onde você tem que fazer a sombra, onde que você não tem. Aqui então agora eu também vou jogar um pouquinho de sombra aqui embaixo. Que eu escolhi o sépia, né? Artes Pega comentou, que linda, parabéns. A Fê comentou, você não passou clareador? Não passei clareador. Obrigada. A outra, qual que é que falou? Artes Pega. Obrigada. Não passei clareador. Eu não tenho muito hábito de usar o clareador. Eu, assim, pra clarear, eu prefiro passar um branco, alguma coisa. Eu quase não uso clareador. Mas, se você tem o hábito de usar, pode usar que vai ficar bem legal também, tá? Que o clareador, na verdade, ele é mais pra clarear mesmo, o nome já diz, né, a tinta. Eu uso branco, eu me acostumei assim, então não tenho muito hábito, não. Olha, tá vendo aqui? Ficou então essa sombra. Então agora eu vou subir
com a cor dela. Vou já fazendo um movimento circular para ela ficar bem sem essa separação, né? Agora eu vou subindo. Já vou pegar o branco, já vou pegar nas pontas aqui, que daí já fica mais fácil de eu ir trabalhando ela. Vou pegar ele aqui. Quando você quer unir, você já vai pegando um pouquinho da cor, né? E vai encontrando junto com a outra. Fê, tá ficando linda. Eu também não tenho muito hábito de usar. Tudo é hábito, né, Fê? Eu, assim, até muitas pessoas passam o clareador embaixo, tudo, né? Mas se você acostuma também, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Cada um faz o seu jeito, né? Mas como eu já pinto muitos anos, na minha época não tinha o clareador, sabe? Então eu não queria esse hábito. Aí eu tenho clareador aqui comigo e até esqueço às vezes que eu tenho porque eu não uso mesmo. Mas ele é prático, né? Porque ele já clareia e fica fácil. Ó. Então agora eu vou lavar meu pincel e vou pegar o branco para intensificar um pouquinho. Na verdade, isso aqui já seria um corte, aqueles cortes bem de leve, né? Nessa ponta aqui. A gente fala o corte da rosa, mas tem aquelas outras que são corte mesmo, que você passa, sabe, com o branco e vai cortando mesmo. Essa aqui é só para dar uma tonalidade. Como a tinta tá seca, eu vou pegar um pouquinho da minha cor e vou entrando aqui. Assim você vai modelando ela, sabe? Vai ajeitando aonde que você acha que precisa melhorar. Aqui também tem um pouquinho de preto, aqui só para dar uma finalizada aqui, bem de leve. E vou clareando aos pouquinhos para cima para dar essa unidade. Ok? Então aqui entrou essa sombra junto, beleza. Aqui agora vai ficar assim. Agora nós vamos partir para esse lado de cá. Vamos começar aqui então também. Aqui eu tinha passado já um pouquinho do preto, né? Que é aonde eu queria mais escuro nessa profundidade aqui dela. Então agora eu vou já entrar com o pink. E eu queria mostrar aqui pra vocês, por isso que eu deixei secar tudo pra agora, pra mostrar pra vocês aqui. Como o preto é uma cor forte, eu não posso deixar muito esse risco aqui, né? Que não fica muito legal, não fica uma coisa natural. Então eu pego bem pouquinho no pincel, bato ele aqui no pratinho, sabe? Pego a minha cor, que eu tô usando o pink, dou uma misturada e agora eu vou começar a mexer aqui para que ele fique bem natural, sabe? Aí eu limpo no pincel, lavo, vou vendo a minha necessidade. Pego o meu rosa de novo e vou entrando, para que ele fique natural, que ele tem esse risco, mas que ele vai escurecendo junto aqui, sabe? Artes Peca comentou, ao invés do preto, poderia usar berinjela? Ai, fica lindo. Fica lindo mesmo. Eu já usei o berinjela e fica maravilhoso. Pode usar tranquilamente. Muito bem colocado. Vai ficar lindo, lindo o berinjela. Aqui eu coloquei uma cor bem escuro, preto, para vocês verem bem aonde que eu tenho que usar uma cor mais escura. Mas o berinjela vai ficar muito lindo. Fica um tom mais ainda sobre tom, vai ficar mais natural ainda. Aqui eu tô usando um pouquinho só de magenta, tá? Então agora eu já venho então com o meu rosa então de novo aqui. Arte é sapeca, eu falei as peca. Você falou sapeca? Eu falei as peca. Aqui então agora eu já vou fazer esse contorno com o branco e já vou entrando aqui. Foi erro aí de leitura, então, Maria? Não, eu acho que eu falei muito rápido. Ah, aí eu tá. vou entender sapeca. Tão bonitinho o nome.
Ó, então aqui eu venho com o branco nas pontas, né? E vou, com movimento circular, vou entrando devagarzinho, sem apertar muito o pincel, pra ficar esse tom. Se eu vejo que tá separado, de novo, eu venho com o meu rosa e vou entrando, sabe? De levinho, vou entrando, daí vai ficando bem natural. Olha como que vai ficando natural daí, tá? Aqui também eu vou fazer um pouquinho mais de sombra aqui, porque ela requer um pouquinho. Depois, no final, a gente vê com a luz aonde que precisaria colocar um pouquinho mais. Você também pode fazer sem fazer essa sombra, que ela é um pouquinho mais complicada, né? Mas fica tão lindo depois, como se o sol estivesse batendo, sabe? Fica bem legal. Então, agora eu vou partir para essa aqui. Essa aqui também tem o preto, então eu vou pegar o rosa também e vou pegar um pouquinho do preto, porque eu preciso tirar esse risco aqui e ficar mais natural. Vou entrar aqui com o pincel um pouquinho menor e vou pegar também um pouquinho do meu sépia aqui. Essa rosa aqui também, gente, fica muito linda no amarelo. E daí você usa o laranja, o amarelo ouro e o amarelo canário. Canário nas pontas, o laranja para fazer as partes bem escuras e o amarelo ouro, então, que seria a cor principal. Fica divina. Então, agora vou misturar um pouquinho mais, que ainda está aparecendo aqui. E depois a gente vai fazer umas gotinhas bem branquinhas de água nela, que não pode faltar, né? As gotinhas. Agora eu venho então com a minha cor aqui. Carrego bem o pincel, eu gosto de carregar sempre de um lado, não gosto de carregar dos dois lados, porque daí eu sei onde que tá a minha tinta e eu posso ir trabalhando. Como essa pétala aqui, até vou reforçar um pouquinho mais aqui para vocês verem. Como ela tá por cima, então ela tem essa cor aqui, tem que ser mais clarinha nessa ponta aqui. Ou a gente pode clarear até um pouquinho mais. Então, essa de baixo tem que ser um pouquinho mais escura. Eu vou usar o meu sépia para fazer uma sombrinha aqui. Daí eu venho com a minha cor de novo, pego um pouquinho do magenta. E vou subindo. Aqui nas pontas eu já vou com o branco, porque eu quero as pontas clarinhas, né? E vamos colocando a cor. Depois a gente vai reforçar um pouquinho mais essa sombra aí. Hoje nós não podemos, temos que terminar, né? Senão... Eu já fiz rosa de ficar 3, 4 horas numa rosa só. Depende muito aqui, se ela tem muitas voltas, então você tem que se concentrar para fazer bem certinho essas cores para dar certo. Então tem rosa que demora mesmo. Não tem como fazer. Agora eu vou pegar o pincel aqui, vou pegar o meu sépia e vou fazer uma sombrinha aqui debaixo. Porque a própria pétala de cima vai dar uma sombra lá de baixo, tá? Então, eu tenho que fazer uma sombrinha. Isso faz toda a diferença depois no final, quando você for olhar. Aí, agora eu faço... Aqui, vamos pegar um pouquinho mais. Fazer aqui um movimentozinho circular para ela entrar já nesse tom aqui, ó. Ok, ó. Aqui ainda dá pra mexer mais um pouquinho, se quiser.
E aqui nós vamos clarear agora um pouquinho, só mais essas pontas aqui. A Fê comentou, nossa, já está quase acabando. Ah, já. Essa agora já está. Ainda, se você quiser, você pode fazer umas nervurinhas em toda ela. Muito rápido. Você achou, Fê? É que aqui agora eu tenho que acelerar um pouco, porque senão, meu Deus, se nós ficar mais uma live nessa aqui, né? Aqui coloquei um pouquinho do magenta. Depois ainda tem que dar uma melhorada no fundo, entrar nesses cantinhos, tá? Eu fiz só uma basezinha no fundo pra gente poder começar, porque a pintura geralmente não termina no dia, né? Outro dia você ainda vai dar uma olhadinha nos retoques pra ver o que ainda faltou, né? Então, vamos pegar um pouquinho mais do branco agora e já vamos fazer então umas gotinhas pra terminar ela. Aqui, então, a gente vai salientar um pouco mais. Como a tinta ainda tá um pouco úmida, aí ela abre um pouco. Mas já dá pra ver bem. Aqui é onde que a gente vai clarear um pouquinho. Eu sou suspeita a falar, porque eu adoro pintar rosa. Eu esqueço de tudo quando eu tô fazendo, porque ela exige mais concentração, um pouquinho, né? Então, eu adoro pintar ela. Aqui vamos dar uma pincelada aqui. Que esse aqui é independente daquele ali. Então, aqui já joguei um rosinha para dar uma separada. Carolina, nunca consegui pintar essas rosas. Carolina, mas não é difícil, tá? Se você tentar, você vai conseguir, sim. Só você ter paciência e ir tentando, pegando, olhando aqui, olhando ali, vendo as técnicas certinhas, você consegue sim. Mas você tem que praticar, não tem outro jeito. Essas, elas exigem um pouquinho mais de... Você tem que praticar, não adianta. Aqui vou salientar um pouquinho mais agora. Fica tão lindo fazer uma almofada, né? E tantas outras coisas dá pra fazer. Fica muito bonito. Pintura de rosa é linda. Aqui também a gente pode dar mais uma reforçadinha. Mas seria isso, não vou me ater muito agora. Aqui só vou fazer um pouquinho mais essa sombra aqui. Que depois quando a gente olha em pé, a gente vê bem certo aonde bate a luz, tá? E você pode escolher o lado, o que eu quero dizer. Por exemplo, do lado de cá está batendo o sol. Então, imagine o sol aqui por cima, onde mais ou menos que essa pétala vai fazer sombra. Essa vai fazer sombra aqui, essa vai fazer aqui, essa aqui também vai fazer aqui, essa aqui. Então, é isso que você tem que imaginar nela, tá? Aí, você vai conseguindo fazer. Minhas primeiras rosas pareciam um repolho pisoteado. As minhas... Mas não desisti, agora melhorou muito. É bem... Muito bom, as minhas também eram assim. Aham, é desse jeito. Ai, ai. Todo mundo passa por isso, viu? Todo mundo passa por isso. Muito boa essa comparação do repolho, não vou esquecer mais. Tá. Agora eu vou fazer então umas gotinhas aqui. Essas gotinhas aqui, dessa aqui, ela é bem assim. Eu vou pegar o magenta, que é uma cor que tem aqui, né? Então, vamos fazer aqui uma bolinha. Ver se vocês conseguem ver. Certo? Fiz uma bolinha aqui. Dá pra ver, Maria?
Se não abre um pouquinho mais a tela. Aí agora eu vou colocar um pouquinho de branco e eu vou fazer um movimento dentro. Não pode ser carregado muito o pincel. Ó, tá? E eu vou dar uma clareadinha dentro. Bem assim. Nessa rosa aqui, a tela nem quer muito... Ela não pede ponto de luz. Então, você vai mesclando ela aqui dentro, sabe? Mas eu vou fazer um pontinho aqui. Um pontinho aqui e uma vírgulazinha aqui, tá? Então, vamos fazer mais uma. Vou pegar aqui, ó, de novo a cor. Você pode fazer também só aqui em cima. E também pode fazer aqui assim. Aí eu limpo o meu pincel, pego um pouquinho de branco, tiro o excesso e vou dar uma mescladinha. Vi que passei muito? Tiro o excesso. Carol falou, você pode depois passar os seus pincéis? Posso sim. Já vou passar pra você. Ó, aqui, aqui. Dou uma reforçadinha e vou mesclando aqui dentro. O tamanho das bolinhas você que escolhe. Se você quer mais, se você quer menos, tá? E vai mesclando assim. Vou fazer um pouquinho mais clarinha aqui essa, pra ficar bem suave. Ela tem um monte de bolinha, vou fazer mais uma, porque aqui eu acho que pegou uma chuva mesmo. Aqui também. Agora eu vou mesclar aqui dentro, tiro o excesso, eu posso pegar um pouquinho mais da cor, dá pra colocar um azulzinho também, se você quiser, bem clarinho. Eu geralmente trabalho só com a cor que ela tem mesmo. Vou pegar um pouquinho mais do magenta e vou fazer um pouquinho mais de sombra aqui, ó. Você vê que até a gotinha você tem que fazer a sombra, pra dar o efeito da gotinha. Dá pra ver bem, Maria? Dá? Tirar o excesso aqui. Ó. E assim você vai vendo. Se ficou muito branco, você coloca a cor que você tá usando, sabe? Aí você pode colocar umas pequenininhas aqui. Então, dos pincéis, eu tô usando esse aqui que é o 4, já nem tem mais, tá tudo remendado. Que eu quebrei 2 e aí fiquei com remendado. É uma pontinha assim, ó. Dá pra ver bem? Tenta você colocar pra ela ver bem. Ele é muito prático, muito bom. Esse aqui, eu acho que é o número 6. Só que ele é um 6 cortado, ó. Nessa pintura daí eu usei o 00. Esse aqui, gente, esse aqui é um pincel de maquiagem. O que que eu fiz? Eu fui numa loja onde tinha promoções de pincel por R$1,50, R$2, vários pincéis de maquiagem. Aí eu falei pra minha filha, eu vou levar, porque se ele for descartável, porque pincel é caro, né? Eu vou levar. E não é que tá dando certo, eu tô usando muito pra fazer esses detalhes pequenos e é um pincel de maquiagem, tá? Não é pincel específico pra pintura. E tá dando certo. E daí profundo eu usei o número 12, que ele também é cortado. Usei aqui, que ainda tem que dar uma terminada. Mas só esses pincéis. Eu uso muito. Esses aqui que eu tô te passando. Porque eu até fiz esses dias um vídeo falando que a gente compra um monte de pincel e não tem necessidade, gente. Não tem mesmo, tá? E aquele que você se adapta mais, também, às vezes eu falo um número aqui e a pessoa não consegue pintar. Então, você tem que ver um que você mais se adequa a ele, tá? Ó. Então, assim, vamos ver se eu consigo virar. Você pode encher de bolinha, pode fazer mais uma aqui também. Uma bem suavezinha. Aqui tem muitas bolinhas. Né? Aqui tem uma do lado da outra, tem muitas branquinhas. Deixa eu
eu fazer mais uma voltinha aqui para ficar bem suave. Aí. Dá pra ver bem, Maria? Vou tirar aqui, então. Só um minutinho, gente. Então, ela ficou assim, ó. Ainda temos que terminar o fundo, né? Vamos ter que melhorar aqui ainda o fundo, preencher bem aqui nos cantos, tá? Essa aqui vai ser, a ideia é fazer uma almofada. O que eu pensei em fazer? Eu pensei em fazer ela com uma almofada, né? E deixa eu virar a câmera aqui. Aí eu pensei assim, vou fazer uma almofada com ela, com essa rosa, com uma renda branca ao redor, e daí fazer uma outra, como eu pintei essa cor rosa, fazer só o rosa, uma cor lisa, e colocar ela por cima. Então fica uma almofada lisa e a outra com essa rosa, fica um tom sobre tom. Ou se você for fazer na cor laranja, amarelo, fazer a outra só amarelo, de acordo com o que você tem de sua decoração, ou o que você acha, fica lindo. Aí deixa a outra lisa pra sobressair a pintura que você fez, sabe? Faz a outra assim bem básica, mas da cor que você fez a rosa. Fica muito linda mesmo. Fica joia, joia. São ideias que você mesmo pode ir inventando e fazendo. Ao redor você só põe uma renda para enaltecer mesmo a tua pintura, né? Então é isso, gente. Não é difícil, é prática. Obrigado, tá? Fenelon de Oliveira, de Souza. Muito obrigada, tá? Não é difícil, é só você ir olhando e praticando que você consegue. Quanto mais fechada a rosa, o grau de dificuldade é maior, sem dúvida nenhuma. E tem rosas também, que eu até postei uma no meu feed, que ela é aberta. Também depende, ela também não é fácil, mas... Obrigada, Rosa Maria Rocha, obrigada. Você vai praticando, você vai criando a leveza, vai entendendo a rosa. Porque a minha maior dificuldade, quando eu começava a pintar, era entender aonde que eu tinha que pôr a luz, aonde que eu tinha que pôr a sombra. É que nem falou ali, era um repolho esmagado, né? Então, você não sabe aonde que você tem que pôr. Mas depois, quando você entende, que dá aquele clique assim, você vai praticando, porque a prática é fundamental. E a constância não tem. Você tem que ter a constância prática na pintura, para você ser 10 na pintura. Você consegue ser 10 na pintura, olhando as técnicas, observando e praticando, tá? Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu tenho minhas redes sociais que vocês podem tirar suas dúvidas. Eu tô aqui para ajudar, para ensinar a todos a ser 10 na pintura, ok? Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e até na próxima, na quarta-feira. Eu sempre faço live na quarta e na sexta. Estou pensando em fazer tipo um circuito, né, aqui para vocês, só coisas de Natal. Então eu vou fazer uma enquete, ver o que vocês acham, se vocês acham interessante, para fazer lembrancinhas, né? Você pinta um pano, pinta um sabonete, são coisas baratas que não ficam caro e eu acho que todo mundo gosta de ganhar, lembrar que alguém lembrou de você e fez com carinho e que você não vai ter lugar nenhum igual, né? Foi feito só por você, né? Ok? Então, agradeço muito a presença de todos vocês, tá? Beijos e uma boa noite.